Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao Fu é Pra Quê? Onde mostramos que o que você faz dentro de casa, dentro da cozinha, tem muito valor. Todo episódio eu convido uma pessoa nova para falar sobre algum assunto relacionado aos diversos mundos da gastronomia. Fique por aqui e se inspire. Hoje eu tenho a honra de apresentar para vocês a Luísa Mendonça, que é dona da confeitaria vegana Com Flor, lá no Rio de Janeiro, junto com a sua sócia, Laura, e o seu sócio, Cláudio. A confeitaria fica no Rio e juntas elas fazem diversos doces, bolos, tortas, tudo vegano. Então, Lu, eu queria primeiro que você se apresentasse, falasse um pouquinho sobre você, e se você já quiser emendar falando sobre como começou essa sua história com o veganismo. Tá. Eu sou Luísa, eu sou sócia e confeiteira-chefe da Conflor, confeitaria vegana. A Conflor surgiu em 2017 e a minha história com o veganismo surgiu um pouquinho antes. Na verdade, eu já gostava muito de confeitaria, fiz um curso de confeitaria normal, tradicional. E eu comecei trabalhando numa antiga confeitaria que tinha aqui no Rio, que é a Cake Vegan Cake, que não existe mais. E isso foi em 2015. E em 2015 que eu comecei a descobrir o veganismo mesmo, porque antes eu tinha pouca informação, eu sabia o que que era, sabia o tipo de comida que as pessoas comiam, mas eu não entendia a filosofia de vida que era o veganismo. Eu só entendia a parte alimentar. Então, em 2015, quando eu conheci a Juliana, que era a dona da Cake, a Ju, ela me mostrou, me explicava o que que era e me mostrava o que que era o veganismo de verdade, assim. Então foi aí que o meu mundo se abriu. Quando a Cake fechou, elas passaram só a dar aula, e quando eu saí de lá, elas me deram todo o incentivo e tudo mais, e é aí que eu comecei a fazer as coisas em casa, elas me deram também alguns clientes, eu comecei a produzir tudo em casa, e depois a minha prima, ela viu também que eu fazia as coisas direitinho, eu cozinhava bem, eu estudava, eu tinha vontade de estudar, assim, porque isso é muito importante também, né? Não basta você só ir lá para a cozinha, fazer e ficar tentando fazer teste, porque cozinha é muito estudo. Ela viu e aí Sim. ela né? E aí ela veio junto comigo e nós nos tornamos sócias em 2017. Aí a gente alugou uma cozinha na fábrica Bering, que é uma antiga fábrica de chocolate que tem aqui no Rio, muito legal. Que essa fábrica ela foi desativada e virou um polo cultural. E lá foi um divisor de águas para gente, porque muita gente começou a conhecer o nosso trabalho. E lá a gente começou a conhecer pessoas que eram donas de confeitaria, de cafés, e a gente começou a vender para esses lugares. Aí, a partir daí, que a gente já tinha alguns clientes PJ, né, que a gente fala, que são de pessoas jurídicas, que são fixos para a gente todo mês, isso já deu uma garantia para a gente que o negócio podia dar certo. Então, motivou a gente ainda mais. E nós, desde então, continuamos trabalhando e vendendo também para outras confeitarias, vendendo na nossa mesmo por encomenda. E é isso. Nossa, que bacana. Então, tipo, você começou trabalhando em confeitaria vegana sem ser vegana, e Sim. daí já desenrolou toda a história de vida. Aí depois que eu saí de lá, que eu ainda não era vegana, e depois, quando eu comecei a com flor, que eu me tornei vegetariana primeiro, eu fiquei um ano vegetariana, e aí depois que eu me tornei vegana, eu lembro que eu ia para as feiras para vender os bolos e as pessoas me perguntavam: Ah, você é vegana? E eu falava: Não, eu não sou vegetariana, acho que isso não é para mim. E do nada despertou, assim, porque é isso, é um despertar, você entender que não faz mais sentido, que você não precisa daquilo. Se você já está fazendo o seu trabalho, que eu acho que a confeitaria é uma das partes mais difíceis de você veganizar, assim, e você já está fazendo ali um trabalho que funciona, que você adora, que você gosta de comer, então não faz sentido algum você continuar comendo, entendeu? Então foi aí que eu parei. Exatamente, eu ia perguntar até isso para você, porque aqui no podcast a gente já entrevistou
a Carol, que também é vegana, e ela falou sobre isso, que é um processo, né? Até Sim, você sair, parar de comer carne, parar de comer esses outros alimentos, é todo um processo, né? Quanto tempo mais ou menos levou, assim, desde você se tornar vegetariana até definitivamente não comer mais nada de origem animal? um ano só. Foi um ano que Um eu ano? fiquei Ah, é bastante vegetariana. tempo. É bastante tempo, é. Fiquei um ano e aí depois eu me tornei vegana. E para você, assim, você se sente melhor sendo? Qual a ideologia, assim, que você viu no veganismo que você mais se identificou? Olha, foi pela ideologia política, isso eu acho muito legal também, porque isso, Uhum. quando a Juliana ela vinha me explicar, eu falava para ela, Ju, para mim ainda é muito difícil eu ter um carinho, eu ter um apego pelo animal que eu não, nunca vi, assim, uma vaca, assim, eu já vi uma vaca, mas não convivi, então isso para mim era difícil. Eu amava meus bichos, eu tenho um monte de gato, já tive um monte de Sim. cachorro, assim, eu gostava dos meus bichos. Mas ter essa empatia com a causa animal, isso foi depois, porque antes a Ju ela falou assim: não, mas espera aí, o veganismo não é só pelos animais, é principalmente é por eles, só que tem muita coisa por trás. E toda a questão política que isso envolve, e não só também a questão alimentar, não é tão simples assim quanto só amar os animais e ter o amor pelos animais. Assim, é muito, é por trás, muita coisa por trás disso, né? Sim, a gente vê que o veganismo é toda um compilado de ações, assim. Inclusive, ele não é somente também pela alimentação, né? É por, Sim, como você falou, posição política, você não compra cosméticos, tem, tipo, várias outras coisas que envolvem isso, né? sim, Mas eu exatamente. achei muito legal, voltando um pouquinho para a criação da confeitaria, e queria que você falasse um pouquinho sobre o nome da confeitaria, porque eu fui dar uma stalkeada lá no site de vocês, e eu achei uma partezinha muito legal da história, porque quando eu me deparei com esse nome, com flor, a primeira coisa que veio na minha cabeça, juro pra você, foi uma couve-flor. Eu imaginei isso. Então eu Sim. achei, poxa, elas devem ter achado a inspiração ali e foi, né? Mas não, né? A história é um pouquinho diferente. Se quiser contar. Então, eu, na verdade, o que que aconteceu? Eu sempre gostei muito de planta. Adorava planta, todos os tipos de planta. E a minha ideia inicial era que eu ia cultivar as plantas e todas as plantas que eu cultivasse, eu ia usar para decorar os bolos. E a gente eu já Hum, ia fazer um jardinzinho na frente da nossa cozinha, lá na Bering, para poder cultivar, para poder fazer isso. Só que eu vi que não ia aham, ter como eu cultivar sim. a planta e ainda fazer bolo. Mas a ideia surgiu assim, eu fui juntando um jogo de palavras mesmo, flor e confeitaria. Quero uma confeitaria que tenha flor, com flor. Foi isso. Foi basicamente isso. E E hoje em dia a nossa marca são os bolos decorados com flor. As pessoas conhecem a gente, buscam a gente pelos bolos decorados com flor. sim, eu vi lá que é uma potência de vocês, realmente. Nossa, o Instagram é muito lindo. É Ai, muito lindo os obrigada. bolos que vocês fazem. Quero já falar. Porque vocês por acaso não entregam aqui no sul, né? Eu sou aqui do sul. Ai, Poxa, que quem dera. tristeza. Eu vou ter que ir no Rio agora para poder Isso, comer. vem. E é muito legal essa ideia das flores, porque já quebra outros parâmetros também de que flores também podem ser comestíveis. Sim, exatamente. Era isso que eu queria juntar, assim, a beleza também é comestível, assim, coisas bonitas, as flores são bonitas e são comestíveis também. Era isso que eu queria agregar também pra gente, né? Só que no Sim. momento não dava. Um dia, quem sabe? Vai que dá, né? O Vai futuro que tá dá. aí. Monta um jardinzinho, vai ser tudo colhido e plantado por mim. E o ambiente de vocês também é todo decorado com flores, né? É um ambiente muito legal. Pena que agora não dá para estar recebendo gente, né? Hoje recebendo pessoas. Mas vocês decoraram todo, fizeram toda uma temática, né? Com as flores. É muito lindo mesmo. Obrigada. Sim, é todo decorado com flor, tem.
coquedama, tem flor seca pendurada na parede também. É bem legal. A gente gosta bastante de flor. E porque faz. Casa com o nome, né? Tem coerência com o nome. Se a gente tirasse a flor, ia ficar uma coisa meio. Tá faltando alguma coisa, sabe? Aí a gente gosta muito de flor. Toda semana a gente tá na Cadeg, que é onde a gente compra as flores aqui, e a gente adora, é o nosso segundo lugar favorito. Ai, sim. E sobre a confeitaria, assim, qual é o principal objetivo de vocês, assim? Tem algum objetivo maior relacionando o veganismo, tentar trazer um pouco mais de conhecimento, quebrar alguns paradigmas, assim, qual é o objetivo de vocês? É exatamente esse. É mostrar o veganismo para as pessoas, quebrando paradigmas. É mostrando que eles podem comer bem. E a gente já fez uma pesquisa, por exemplo, no nosso Instagram, e que a maioria dos nossos clientes não são veganos. E isso pra gente é incrível. A gente fica muito feliz com isso. Porque a gente consegue ver que a gente está conseguindo chegar justamente nessas pessoas. Porque as pessoas veganas, elas já são veganas. Pra gente tá lindo, tá incrível. A gente precisa chegar exatamente em quem não é. E para essa pessoa entender que ela não precisa comer um doce cheio de leite, cheio de ovo e que tenha um processo de crueldade todo que passou por trás daquele alimento, porque comida também é energia. Se você come uma comida que passou por um sofrimento enorme por trás, você vai se alimentar daquele sofrimento. Então, assim, é, quando a gente mostra para as pessoas que é possível, pra gente isso é incrível, assim, a gente fica muito feliz. E é isso, a maioria das pessoas não são veganas, assim. E é esse o nosso objetivo, sabe? É mostrar o veganismo possível e gostoso. Os nossos produtos, eles não, vou ser sincera, eles não são baratos, não são, porque a gente preza pela Uhum. qualidade, entendeu? Os nossos produtos são todos com leite de castanha. A gente já tem que assim, você no veganismo você pode atender todos os públicos que você quiser. A gente optou por atender um público um pouco mais rigoroso em relação a certas coisas. Por exemplo, a gente não utiliza soja e os outros alimentos também que outras empresas utilizam, a gente também prefiro não utilizar para mostrar esse valor para o nosso cliente ainda, mais ainda, entendeu? Por exemplo, nosso chocolate é totalmente artesanal e a gente gosta de mostrar que nosso chocolate, eu conheço o Emerson, o chocolateiro, entendeu? Não é uma pessoa fria, uma empresa da é, uma empresa de Uma outro grande país, de empresa. uma grande Aham. empresa, sabe? Não é do Emerson, que mora aqui em Bom Sucesso. Então, a gente gosta disso, sabe? E as pessoas valorizam muito, porque elas têm consciência de que o pequeno produtor tá aí, tá lutando para conseguir um lugar ao sol. E é isso, assim. Sim. Ah, eu acho isso muito legal de estreitar essas relações e trazer força pro pequeno empreendedor também, né? Isso é muito legal, quando vocês fazem esse tipo de parceria. Sim, por exemplo, essa Páscoa a gente juntou 4 produtores, a gente, o Emerson, a Natália, que é a menina que faz o crochê, que ela fez uma bonequinha de crochê linda para ir dentro do ovo, e a Larissa também, que fez a embalagem do ovo, que vira uma almofada. Então, assim, a gente juntou todas essas pessoas para poder fazer um projeto, sabe? O nosso ovo, ele vai ser caro, mas ele vai estar ajudando 4 famílias, são 4 pessoas que estão ali passando por esse processo, entendeu? A gente, no início da Páscoa, a gente colocou todos os nossos custos para as pessoas entenderem que assim, só a embalagem custa R$ 15, só o presente custa R$ 15, assim, só o chocolate custa R$ 10, assim, porque a gente gosta de ser muito clara com o cliente, assim, tipo, a gente não tá te explorando, a gente não tá ganhando dinheiro em cima de você, quem faz isso não é a gente, quem faz isso é a grande Aham. indústria, e por isso que a gente gosta de fazer isso, sabe, a minha sócia Laura, ela é da parte administrativa, então ela sempre bota todos os valores, assim, para mostrar realmente que aqui a gente não está explorando ninguém, sabe? As pessoas estão sendo pagas, a gente está convidando os pequenos produtores para um ajudar o outro, assim, um divulga o outro também, porque é isso também, é um divulgando o outro, não é só ganhando dinheiro, né?
E a gente gosta muito desse tipo de parceria. Sempre que a gente pode, a gente faz. Sim, você citou o ovo, eu vi a fotinho lá no Instagram, explicando um pouquinho pro pessoal que talvez não possa ter conhecido, elas fizeram um ovo. O chocolate é da mesma empresa, né? Isso, Mesmo é. seu fornecedor. Elas fizeram um ovo de chocolate e que a embalagem de fora não é a embalagem plástica, é uma capa de almofada. Então, além de trazer a alegria do chocolate para dentro da casa, ainda decora o lugar, né? Isso, Ajudando o pequeno empreendedor. Eu achei muito legal essa ideia. É muito legal mesmo, porque tira um pouco também o foco dessas grandes marcas, assim, de que você pode presentear alguém com um chocolate de boa qualidade e ajudando pessoas e ainda proporcionando momentos de alegria. E é uma coisa muito diferente, assim. As sim. pessoas gostam do diferente, né? É, exatamente. Eles gostam, todo mundo gosta, a gente gosta, né, do diferente. Então, Sim, a gente lançar essas coisas e esse tipo, a nossa almofada, por exemplo, é uma coisa que vai durar para sempre. Então, as pessoas também gostam disso, de poder guardar aquilo para sempre, né? Outro dia, a gente está comentando de ovo artesanal, né? Que você falou de não comprar de uhum. grande indústria. Eu vi um vídeo de uma grande indústria, de uma loja enorme de chocolate, mostrando o processo de chocolate deles, de fazer o ovo. E em momento nenhum tem a mão humana na fabricação do chocolate. Envolver. Uhum. É toda máquina, é tudo máquina. E eu fiquei, gente, isso é loucura. E a gente tempera chocolate na mão, com a espátula, Nossa, e vai colocando de forminha em forminha. E as pessoas querem que a gente tenha um preço que compare ao dele, não tem como, gente. Assim, a indústria, ela engole a gente, entendeu? exatamente. E por isso elas estão aí tão grandes, né? E é por isso que o Exatamente. nosso trabalho aqui, conversando, é tão importante, né? Com De estar certeza. divulgando, estar falando sobre isso. Eu acho isso muito, muito, muito importante. Você citou ali no começo da sua fala sobre a maioria das pessoas que seus clientes, né, não são veganos. Uhum. E já emenda numa pergunta aqui que eu também tenho de qual foi a aceitação das pessoas quando perceberam que a sua confeitaria era 100% vegana, assim. Elas torciam o nariz, falavam como assim, o que é isso, é bom? Como é que foi esse processo? Então, pra gente, como eu disse, a Bering foi realmente um laboratório lá. Porque Uhum. quando a gente foi para lá tinha um evento que era um circuito, que uma vez por mês, todo o primeiro sábado do mês, tinha uma festa enorme. E a Bering é uma fábrica de 10 mil metros quadrados. E essa festa Não. recebia 4 mil, 5 mil pessoas. E lá a gente começou a vender nossos bolos. A gente colocou uma banquinha. E foi lá que a gente viu que o nosso doce era aceito, porque ninguém era vegano. E a gente botou lá uma banquinha com um adesivo na banca, confeitaria vegana. As pessoas, confeitaria vegana, todo mundo torcia o nariz, todo mundo torcia o nariz. Uhum. Só que as pessoas vendo o doce lá todo bonito, né? Aquele bolo grande, a torta toda bonita. As pessoas estão vou lá, vou tomar, vou comer esse bolinho aqui, vou tomar um café e venho aqui pegar essa torta. E Por foi que não, assim, né? por que não? Vou descobrir que isso é bom. E aí as pessoas, a gente foi vendo o quanto era boa a aceitação. Entendeu? Que as pessoas. E foi lá, por exemplo, que a gente começou a vender a nossa torta de chocolate, que hoje em dia a gente vende para um monte de confeitaria aqui no Rio. Foi lá a primeira vez que uma pessoa que tinha um café comeu e falou: gente, isso é maravilhoso, isso é vegano, isso para o meu café vai ser incrível. E foi muito legal pra gente isso lá. Foi porque a gente viu que todo mundo aceitava o nosso produto. E se a pessoa que não era vegana aceitava, o vegano ia amar, porque ele já estava acostumado a comer alguns doces assim que. Porque, assim, eu acho que no início a confeitaria vegana ficou muito atrelada à confeitaria saudável, a culinária Sim. saudável, por exemplo, brigadeiro de biomassa, essas coisas que, Aham. gente, assim, é gostoso, mas não é brigadeiro.
Assim, ao sim. meu ver, entendeu? Brigadeiro tem que ter o leite condensado. E quando você Aham. chega com leite condensado de castanha de caju, com açúcar demerara e você com chocolate bom, as pessoas ficam, uau, que coisa incrível, porque associa o veganismo a isso, a culinária saudável. Não entende que o veganismo é que eu sempre falo, quando as pessoas falam, veganismo, ai, você é saudável. Eu falo, gente, não, é totalmente diferente veganismo de naturalismo. São coisas diferentes, assim. Não é porque eu sou vegana que eu sou saudável, não tem nada a ver. Muito pelo contrário, como Sim. carboidrato à beça. Batata, melhor amigo. Batata, como batata à beça. É, mas a gente viu que a galera. Me perdi, desculpa. Imagina, pode falar. Fica à que, vontade. que a galera aceitava muito bem, entendeu? Lá. Aham. E tinha aquela pergunta clássica que com certeza você ouviu, que falava assim, nossa, nem parece vegano. Isso sempre, isso até hoje. Isso as pessoas já chegam. Nossa, isso tudo é vegano, mas como assim? Nossa, nem parece vegano. Isso ainda rola. Porque agora, como a gente voltou para Bering, por que aconteceu? Aí depois que a gente ficou na Bering em 2017, depois de um ano a gente Uhum, abriu uma loja no Cosme Velho. Que aí a gente saiu da Bering e essa loja no Cosme Velho era perto do Cristo Redentor e a gente lá foi incrível e a gente ficou lá por mais ou menos um ano e meio. Só que no começo na pandemia a gente precisou fechar essa loja porque o aluguel era muito caro, que era num ponto sim. turístico aqui do Rio, então a gente não teve mais condição e a gente precisou fechar e a gente voltou para Bering. Então as pessoas continuam indo e tendo essa reação de ai, que incrível! Porque lá não tem um público vegano. Na nossa loja eram nossos clientes e o público vegano. Mas lá não, lá é gente do mundo inteiro, gente de diversas culturas e as pessoas continuam tendo essa reação. É, essa com certeza eu já ouvi as coisas e já pensei nisso. E eu tenho certeza que você já deve ter ouvido, porque essa é muito clássica. E, assim, falando, mudando um pouquinho o foco para os produtos de vocês, para os alimentos que vocês têm. Então, assim, eu queria que você falasse um pouquinho quais são as principais dificuldades em substituir os alimentos. Assim, se é o valor, se é achar, ou se é quantidade. Qual é a principal dificuldade, assim, que vocês têm? Olha, é o valor, principalmente. As coisas são caras. Castanha de caju é muito cara aqui no Rio, né? Principalmente, porque tem em certos lugares que não é. Que no Rio, pra gente, é bem caro conseguir esse produto. A gente optou por utilizar açúcar demerara, mas isso foi uma opção nossa, que também é caro. A gente também utiliza óleo de girassol, é, é o óleo mais caro. Então, isso tudo encarece o nosso produto, entendeu? Então, por isso que a gente gosta de mostrar para o cliente, a Laura, por exemplo, quando ela vai comprar o óleo, ela tira foto do preço, porque ela fala, gente, é isso aqui, olha quanto tá, entendeu? É caro, sim, e para você comparar com um bolo que é feito com óleo de girassol, que é R$ 4, e um que é 12, entendeu? Valorizem, sabe? A gente gosta de mostrar isso para as pessoas, porque é muito caro, sabe? E além disso, a gente ainda tem a nossa cozinha, que a gente que mantém, que isso é caro. Para você manter uma cozinha, para você manter Sim. funcionário, isso é muito caro. A quantidade de imposto que a gente paga. Para o pequeno produtor, isso é loucura. A gente paga mais do que os grandes, assim. Então, a gente paga duas vezes, né? Porque a gente está pagando o imposto do produto que a gente compra e do produto que a gente está vendendo. Então, é bem difícil isso, assim, pra gente. Isso é a maior dificuldade, realmente. Sim, e essa questão dos produtos, isso traz mais qualidade também para o pro produto final que vocês têm, né? Isso é legal mostrar para as pessoas o processo de produção e tal. Mas você citou ali também sobre a soja, né? Sim. Porque qual seria o principal motivo assim, de vocês escolherem não utilizar a soja? É por ela Porque tem ser alguma questão transgênica. política? Ou... É, por ela ser transgênica. Ah, A grande maioria, né, é transgênica. E a grande maioria da soja aham, que é plantada no Brasil, o destino é alimentação de gado. E
a soja é uma indústria bem. As nossas matas, as nossas. A Amazônia está sendo destruída para plantar soja. Então, assim, se a gente tivesse o controle do que é transgênico, do que não é, da agricultura, se a gente tivesse esse tipo de controle, não teria problema a soja. Só que a questão é que a gente não tem, e o governo que a gente tem cada vez mais piora essa situação. Libera cada vez mais agrotóxicos e libera cada vez mais essa indústria acabar com o meio ambiente, né? Então, assim, o que a gente puder evitar de utilizar é bom, entendeu? Mas não é o fim do mundo Entendi. também, não é o fim do mundo. Quem tiver e trabalha com isso também não, entendeu? Foi a nossa opção de não utilizar e de não trabalhar mesmo. Aham. É, porque pra mim, eu que não sou vegana, não consegui relacionar o motivo da soja, mas agora você explicou, ficou bem claro. E tem um outro produto também que vocês falam que não utilizam, que é cisteína, alguma coisa assim. É isso que tem Caseína, lá, que vocês caseína, também não utilizam no site. caseína Isso, isso é mesmo. Caseína. O caseína que é? é uma Aham. proteína do leite, que normalmente os chocolates têm a caseína. Hum, E a uhum, maioria dos chocolates de mercado que vendem aqui, eles, como são de grandes empresas, eles acabam tendo um pouco de lactose, né? Porque passa na mesma máquina. Então, quando é de grande empresa, pode ter um resquício de leite. Então, a maioria desses leite aparece, pode conter lactose. Então, assim, esse chocolate continua sendo um chocolate vegano. Só que a gente também trabalha para alérgico, trabalha com alérgicos. Então, isso, por exemplo, da gente ter mais gente que não é uhum. vegana como os nossos clientes. A gente tem muito alérgico também. Então, a gente optou por utilizar esse chocolate do Emerson, da Quetzal, que é um chocolate que não tem traço de origem animal, não tem nada, entendeu? Para a gente poder atender esse público também. Ah, é, eu vi que no site de vocês tem a opção até de você selecionar se você quer um bolo com glúten ou sem glúten. Isso. A E gente isso também tem abrange todo opção. um outro público, né? Também. A gente, assim, a gente não tem uma cozinha só para produção sem glúten. Então, eu não posso dizer que o meu bolo é livre de glúten, porque o glúten ele contamina a cozinha toda. Então, Aham. para você ter um controle, para você atender celíaco, por exemplo, você tem que ter uma cozinha totalmente livre de glúten, porque o glúten é uma proteína bizarra Uhum. que ele gruda até no azulejo, assim, no rejunte do azulejo. Então, se você, por exemplo, tiver uma Nossa. cozinha que você usava glúten e você quer agora parar, não tem como, você tem que quebrar ela toda, tirar todo o azulejo, não adianta você lavar, não sai. Então é bem complicado, mas a gente atende as Nossa. pessoas que têm intolerância ao glúten. Essas pessoas já podem consumir o nosso produto, porque a gente tem todo o processo de higienização, só que como o ambiente não é livre de glúten, acaba contaminando um pouco. Mas é legal, somente ter o pensamento de pensar nessas pessoas já é um diferencial da marca de vocês, né? Já traz toda essa questão também. A gente fala que a gente gosta de ter opção para todo mundo. É, porque, assim, um alimento que não é vegano tem as restrições. Veganos e vegetarianos não podem comer. E um alimento vegano, todo mundo pode comer. Então, Sim, tem essa diferença, né? Eu, exatamente. eu acho isso muito lindo, assim, muito acolhedor. Eu acho isso muito legal. É exatamente isso, E que todo mundo pode comer a nossa comida, gente. todo mundo pode vir para o Rio de Janeiro comprar Isso. a comida. E como é que vocês estão fazendo com os desafios agora da pandemia? Vocês estão fazendo delivery? Estão fazendo abrindo só para retirada? Como é que vocês estão fazendo? Olha, foi muito difícil pra gente, assim, a gente tá aí até hoje a trancos e barrancos, Sim. porque a situação foi bem difícil. A gente, agora a gente tá abrindo, eu sinceramente não sei o dia de amanhã, mas por enquanto a gente está abrindo a nossa confeitaria.
Porque como a fábrica é muito grande, a gente consegue ter todo o distanciamento, mas a gente só abre aos sábados, é só uma vez por semana também. E a gente trabalha com delivery também nesses sábados. E durante a semana a gente vive de encomenda mesmo, de clientes, a gente produz as encomendas e a gente vende para outras confeitarias e outros cafés também aqui no Rio. Então, assim, a gente está se segurando dessa forma e para esperar isso tudo acabar, porque está sendo bem difícil. É um dia após o outro, assim, porque as pessoas estão morrendo. Então, a gente, por exemplo, a gente fez toda uma programação de Páscoa. A gente já desistiu, porque a gente está vendo cada vez mais pessoas morrendo. E, assim, Sim. a gente tá se desesperando um pouco em relação a isso, sabe? É, a gente tenta permanecer firme, mas isso também é desesperador, sabe? Porque ao mesmo tempo que a gente quer dar um passo, a gente dá um passo com medo, falando, cara, mas um monte de gente tá morrendo, como que a gente vai fazer isso? Não tem como, não tem nem cabeça para fazer um evento desse, sabe? Então, é, é muito difícil, é bem complicado, porque a gente entende que prejudica a gente entende que a gente vai perder dinheiro, que a empresa pode fechar, porque é isso, é essa a realidade, porque se a gente não produz, a gente não vende, a gente pode acabar, a gente pode, enfim, o nosso sonho pode desmoronar, assim, em questão de dias. Mas também não dá pra gente sair fazendo evento, fazendo um monte de coisa, igual umas loucas, assim, sem se preocupar com o próximo, porque também não faz sentido, né? Para nossa causa, não faz sentido para o nosso trabalho, para o que a gente defende, assim. Mas a gente está aí Exatamente. tentando lutar pouco a pouco, vamos ver. A gente É, espera o que mais tudo dê certo. sensato, sim, isso todo mundo espera, É, né? todo mundo. Mas a gente tá todo mundo torcendo, se cuidando, ficando em casa para poder a gente conseguir, né, diminuir esses índices e o mais sensato mesmo é tentar diminuir toda possível forma de contágio, né, para Sim. poder passar por isso bem, né? Mas vamos falar sobre coisas mais leves agora. É. Isso é muito triste. É, eu queria, sim, eu queria saber um pouquinho mais sobre os alimentos que vocês vendem. Você falou que a torta de chocolate é um sucesso, assim. O que mais que, assim, é batata você fazer e vender que o povo mais gosta, assim? Ó, a torta de chocolate, a banoffee também, que já é uma torta clássica, Hum, e a gente tem a versão uhum, vegana, é maravilhosa. Cheesecake também é muito boa. A gente vende muito bolo também, assim, sai muito bolo. E a gente aqui tem um esquema de monte seu bolo. Então a pessoa escolhe a massa, ela escolhe o recheio, e escolhe a cobertura, escolhe os toppings. Então, como ela pode escolher o seu bolo, acaba saindo bastante e, tipo, uma variedade de bolos, assim, bolos que eu nunca faria, assim, sei lá, de cenoura com aham, abacaxi com coco e doce de leite. Tem nossa, uns, e que as pessoas montam e elas adoram, assim, porque elas têm aham, autonomia de fazer o seu próprio bolo. Então elas, não, é meu, eu que fiz e tá incrível. Então isso, os bolos também a gente vende muito. Pão de melado, a galera ama, a gente vende muito na nossa loja também. Os mini bolinhos. E na nossa loja a gente também vende opções salgadas. Eu não faço por encomenda, mas as da hum, loja eu também faço. Então, a gente vende também muito na loja. Agora eu tenho uma empadinha de jaca que faz muito sucesso. É uma das coisas mais vendidas assim da loja de salgado, né? Tirando os doces. Milkshake também. A galera vem de vários que lugares legal. aqui do Rio para tomar milkshake com a gente, porque amam o nosso milkshake. Então é bem legal a receptividade. E, e como é que faz um milkshake sem leite? Como é que faz um cheesecake sem queijo? Como é que faz essas substituições assim? Eu não consigo pensar. Então, a nossa cheesecake, ela é feita com queijo de castanha de caju fermentado com rejuvelac. Hum, O rejuvelac é um uhum, tipo de probiótico que ele fermenta vários tipos de alimento. Você pode tomar só ele,
puro, só que se você adicionar ele aos alimentos, ele fermenta os alimentos. Então a gente faz a nossa cheesecake assim. Só que existem várias formas também de você fermentar queijo. Às vezes tem fungos, que os mesmos fungos que fermentam queijo com lactose, também fermenta queijo vegano. Então, são as bactérias, a gente compra as bactérias e coloca, e elas fermentam também. O outro que você perguntou, desculpa, foi o quê? Era o cheesecake sem queijo e milkshake sem leite. Ah, é o Sem sorvete, milkshake. assim, né? O sorvete, por exemplo, o sorvete não sou eu que faço, eu compro de uma outra empresa aqui do Rio também. Eles fazem com leite de castanha de caju. E eu também, quando eu vou bater, eu bato com leite de castanha de caju. Aí a nossa calda é feita com chocolate, com leite de coco. O meu caramelo é feito também com leite de castanha, que também vai no milkshake, é feito com leite de castanha de caju. Então a gente vai substituindo de acordo com o alimento mesmo, o que é possível, né? No caso, tem coisa que não é possível, mas quando é possível a gente tira, por exemplo, a manteiga, a gente substitui pelo óleo ou pelo óleo de coco. A gente faz substituições assim, entendeu? E o ovo. Como é que faz com o ovo? O ovo, por exemplo, o ovo depende muito da receita. Tem receita que você bota Uhum. vinagre, funciona. Tem receita que você bota banana, Uhum. funciona. Mas tem receita que não tem como. Por exemplo, tem para fazer macaron, por exemplo, aquela sobremesa francesa. Você precisa fazer uma guafaba Sim. de grão de bico, assim, só com a guafaba que você vai conseguir. Sem ela, você não tem como. Você não vai jogar lá a banana e vai surgir um macarrão lindo. Não vai. Nem uma linhaça que ficou de molho ali um dia. Não funciona. Então, por isso que eu falei que é muito estudo também, que a gente precisa pensar. Eu, por exemplo, quando eu penso numa receita, como eu fiz a confeitaria tradicional, eu penso numa receita e falo, tá, como que eu veganizaria essa receita? Como que eu faria esse creme que eu aprendi desse jeito? Vamos lá, o que eu posso substituir? E a gente vai estudando e vendo o que o ovo serve nessa receita. Ah, ele serve para emulsificar. Ah, não, ele só serve para dar brilho. Aí a gente vai substituindo de acordo com a função dele na receita mesmo. Ai, que interessante isso, sério. Eu aqui no meu dia a dia, eu não tenho convivência com pessoas vegetarianas, veganas, eu não sou desse mundo, né? E, assim, todo mundo à minha volta, ninguém é vegetariano e vegano, então é muito legal escutar isso, assim, de pessoa que realmente entende e que faz isso no dia a dia. E, assim, a sua relação com o cozinhar, assim, o que você mais gosta de cozinhar? Você sempre gostou de, né, cozinhar, seja confeitaria, seja salgado, seja as outras coisas, sempre gostou, assim? Olha, eu sempre gostei, só que eu não cozinhava. Eu fui começar a cozinhar quando eu saí de casa com 17 anos, meus pais moram em Teresópolis, e eu vim para o Rio para poder fazer faculdade. E aí que eu comecei a fazer comida, porque eu precisava comer, né, me alimentar. Então foi aí que eu comecei a Sim. cozinhar. Mas antes disso, eu era aquela adolescente que chegava em casa com o prato pronto e a mãe, e eu comia a comida da minha mãe, assim, eu cresci assim, eu não precisava cozinhar. E quando houve necessidade, eu vi que eu amava aquilo, que aquilo era muito bom. E eu sempre gostei de presentear as pessoas com comida. E por exemplo, antes de ter confeitaria, antes de ter as coisas, eu fazia salgado com carne mesmo. E o meu marido levava pro trabalho dele e ele comendo de lanche, e as pessoas ficavam, caraca, isso é muito gostoso, traz para vender, traz para vender. E eu trabalhava na época, eu trabalhava em loja de roupa, eu vendia roupa, eu não queria trabalhar, não pensava, Totalmente diferente. totalmente diferente, eu não pensava em trabalhar com comida, eu estava fazendo minha faculdade, trabalhava ali para me sustentar, e era isso. Então, e uma coisa também, por exemplo, eu comecei, eu ainda faço, na verdade, o serviço social. E o serviço social, eu Uhum. comecei o serviço social
E no meio da faculdade, eu tive a crise existencial que me levou para a cozinha. Sim. E Uhum. foi no meio. No meio eu parei e falei, não quero mais isso, eu quero cozinha, não gosto mais, não vou trabalhar com isso. E foi nesse momento que eu dei o estalo e comecei a trabalhar. Aí eu larguei tudo, larguei a faculdade, tranquei, falei, não quero mais essa vida. Só que agora eu voltei, né? Porque eu falei, não, eu vou terminar, porque eu também gosto de terminar as coisas da minha vida, né? Não dá para deixar as coisas inacabadas. Falei, vou terminar e depois que eu terminar, eu faço minha outra faculdade, que eu quiser. E se não quiser também fazer, não faz. Mas eu pelo menos vou ser feliz cozinhando, fazendo meus doces. Exatamente. Mas você é muito jovem, você falou que começou a cozinhar com 17, quantos anos você tem agora? Eu tenho 27. Foram 10 anos, são 10 Então, anos. Eu sou novinha 10 ainda. anos. Somos todos muito novos. Somos todos. E é muito legal essa parte também do cozinhar, porque você aprendeu sozinho, então, né? Porque você estava Foi lá assim, com 17 anos. a minha mãe é mineira. A minha mãe, ela cozinha assim, olha, Uhum, cozinha muito bem. Então, assim, eu acho que eu peguei também muito de ver. Eu acho que não foi assim, uhum, aprendi sozinha do nada. Não, foi também de ver minha mãe cozinhando, de ver as pessoas da minha família cozinhando. E você come o alimento, você consegue associar. Então, eu, por exemplo, quando eu como uma coisa, eu consigo sentir o gosto, o que que tem ali. Então, eu comia a comida da minha mãe, eu sabia o que que ela tinha colocado ali. Então, eu falava, minha mãe colocava isso, isso, isso e isso. E eu fazia igual, entendeu? Não necessariamente ela lá me ensinando, mas eu via, eu comia e sentia. Foi uhum. sozinha, só que com a bagagem de ver outras pessoas, né? É a famosa cozinha afetiva, né? Exatamente, exatamente. Isso. E é nesse ponto que eu quero tocar mesmo, porque é por isso que a gente tem o objetivo do podcast. Os ouvintes estão cansados de ouvir já que eu falo da importância do cozinhar, da importância de produzir o seu próprio alimento, porque a afetividade ela tá ali na sua comida. E passar isso para o alimento é muito, muito rico, assim. É, eu sempre falo que o cozinhar é um processo de autocuidado, porque você vai preparar um alimento que vai te sustentar, que vai te trazer alegria, vai te trazer energia para você viver, e é um processo que você vai construindo ao longo do dia, assim, todos os dias você tem que cozinhar, você tem que comer, então é um processo de autocuidado e envolve muitas coisas, assim. É, você agora imagina que você está falando para os nossos ouvintes aqui, você tem é, alguma dica, alguma sugestão, se a pessoa está interessada no veganismo? Quais são os primeiros passos para ela, assim? Ou até no cozinhar, ou na confeitaria, assim, na área que você quiser falar, assim. O que a pessoa, os primeiros passos, uma sugestão, alguma coisa motivacional. Ai, meu Deus. É difícil, é muito difícil, porque, por exemplo, veganismo. O veganismo eu acho que é mais fácil, assim, eu falar um pouco, porque se você quer se tornar vegana, assim, o que eu acho importante, você Uhum, começar a seguir pessoas que falam sobre veganismo para você entender um pouco mais sobre o assunto também, ver filmes que te mostrem, que você entenda o porquê, que você entenda o processo, você lê e estude bastante para poder entender o porquê. Assim, empreender em confeitaria vegana, eu acho que, assim, falando por mim, empreender em qualquer segmento, eu acho assim. Empreender é muito difícil. Empreender assim, não vá quando você quer ter um negócio, não vá achando, não, você dona, você é chefe de mim mesma, essa é a melhor vida. Não, é muito difícil você dormir, você ter consciência de que uhum, você tem. Por exemplo, a gente, no caso, tem funcionário que a gente precisa pagar, que a gente não tem, que a gente tem que pagar, eles têm família, a gente também tem família, a gente precisa se sustentar. É muito difícil. Só que a questão é que quem ama, quem nasceu para isso, quem tem
porque eu acho que é isso também. Você precisa ter uma coisa dentro de você, uma coisa sofredora que a gente fala. Você precisa gostar de sofrer para ser empreendedor. Mas a satisfação, a emoção de você, por exemplo, ver, de, por exemplo, participar desse podcast, entendeu? De você ter a oportunidade de ser convidada, das pessoas comerem a sua comida e elogiarem e falarem que comida incrível, que trabalho legal que vocês fazem, como vocês são criativas. Isso é o que motiva a gente, poxa, a gente fala, cara, não, a gente não tá sozinho, as pessoas estão vendo que a gente tá aqui tentando, batalhando, sabe? Então, por mais que seja desesperador, no final é confortante e a gente fica assim. É muito difícil, só que ao mesmo tempo é muito bom. E eu acho que quem quer empreender tem que ter um pouco de veia, não pode ter medo, entendeu? O que a gente sempre fala, as pessoas ficam sempre falando pra gente, vocês são meio doidos, mas eu acho que tem que ser doida mesmo, tem que se jogar de cabeça, porque se a gente não se jogar de cabeça, nada vai cair no nosso colo. Nada vai chegar mastigadinho pra gente aqui, falando. Só se você for milionária e rica, e aí cai realmente. Mas se você for trabalhador, se você estiver querendo conquistar o seu espaço, você tem que meter as caras e ir de cabeça mesmo, sem medo. Porque, gente, assim, se der errado, a gente tenta começar de novo, sabe? A gente vai, faz o que for, vende tudo, começa do zero, sabe? Mas tenta, mas pelo menos tenta. Se a gente não tentar, a gente não vai saber se a gente ia conseguir ou não, né? Não sei se foi muito motivador, Sim, mas acho que foi super motivador. Muito, acho que foi sim. Porque essa é a vida, né? Entre erros e acertos sim, a gente vive. Eu acho isso muito exatamente. legal, muito Eu acho bom. que não ia adiantar aqui eu pintar uma coisa para vocês que não é real, é difícil pra caramba, sabe? Mas é incrível, é muito bom, é muito gratificante. Sim, e você tem também, além de você estar nas redes sociais, você tem um curso, né, que vocês estão vendendo agora também. Isso, eu tenho um curso online que a gente gravou, é um curso de bolos veganos. Eu ensino bolo, recheio, brigadeiro. Ficou um curso bem legal, bem lindo, que a gente gravou aqui na nossa confeitaria. E a gente ainda não fez uma divulgação dessas grandes, mas a gente está programando e organizando para fazer em julho. A gente postou e tá aí sentindo, vendo como é que tá a galera, se a galera tá gostando, sentindo como é que tá, pra gente poder fazer o lançamento mesmo em julho. Então tá saindo aqui de primeira mão já, nossos ouvintes já estão É, ficando saber, isso eu aí, só já adiantei a novidade. isso. E então, para encerrar, então, você quer falar para os nossos ouvintes onde eles podem te encontrar, nas redes sociais, falar um pouquinho? Isso, ó, vocês encontram a Conflor nas redes sociais, é @conflorvegan. Também tem o nosso site, que é conflorvegan.com. O nosso Facebook também, que é Conflor Confeitaria Vegana. Tem o meu Facebook também, que é Luísa Mendonça. O meu Instagram também, na verdade. Facebook eu não uso mais, não. Que é a Luísa Mendonça. E lá vocês podem encontrar a gente, mandar mensagem, fazer pergunta também. Eu, por exemplo, com os meus alunos e com os nossos clientes, a gente tem um canal muito aberto. A gente fala com eles falam com a gente no WhatsApp, a gente é amigo deles. E é bem legal essa relação com a gente. Então, procurem a gente, venham na nossa confeitaria, é aqui na Fábrica Bering, que fica no Santo Cristo, aqui no Rio de Janeiro. É uma antiga fábrica de chocolate muito legal, que para quem vai vir ao Rio é um passeio imperdível, então vale muito a pena. Aqui na zona portuária. Então, para encerrar, pessoal, vocês podem ficar sabendo sobre isso e muito mais lá no Instagram do Foi Pra Quê também. Fica de olho nas nossas redes sociais. E por hoje é isso. Tchau, Luísa. Até a próxima. Tchau, obrigada, Amanda.
E para você que tá ouvindo esse podcast pelo YouTube, não esquece de deixar o like no vídeo, já se inscrever no canal para não perder nenhuma notificação, nenhum vídeo que vai aparecer, vai vir muita coisa legal por aqui, hein? E já nos segue nas nossas redes sociais e curte aí o vídeo e deixa seu comentário se você gostou. Beijão!